Sejam bem-vindos, queridos lavandeiros. Meu nome é Anaíra Velari e eu sou consultora da Conlave Consultoria em Lavanderias. Hoje eu quero falar com você que quer abrir uma lavanderia, ou então você que já tem uma lavanderia e quer abrir uma outra unidade, ou talvez uma outra unidade só que em um outro segmento. Então nós vamos tratar qual é o investimento inicial, aquilo que você precisa ter de capital para abrir então a sua lavanderia. Antes de mais nada, o que a gente precisa entender é que dentro desse universo de lavanderia existem vários segmentos diferentes e para cada segmento haverá então um investimento diferente. Nós temos, por exemplo, a lavanderia de autosserviço, uma lavanderia tradicional, nós temos a hoteleira, a hospitalar, a de uniformes, frigorífico, beneficiamento de jeans, de couros, de estofados, enfim, é um universo gigantesco. Então tudo vai depender do teu plano de negócio e da demanda do mercado. Esses são, na verdade, os dois fatores que vão nortear qual será o seu investimento inicial para que você possa, então, abrir a sua lavanderia. Mas eu trouxe para vocês hoje aqui um compêndio, sabe? Assim, uma reflexão de 8 principais fatores, 8 principais itens que é o que vai caracterizar ali aquele investimento que você precisará levantar para, então, abrir essa lavanderia. E quais são esses 8 fatores, Anaíra? Bom, o primeiro deles é a questão do local. Qual é o espaço que vai ser destinado para essa lavanderia? É um espaço já próprio? É um espaço que você vai ter que locar? Qual é o acesso desse espaço, a região, a cidade? Tudo isso vai ter uma variação de valores. Então, você caracterizar onde será o seu espaço ou como que você vai, então, designar aonde será essa lavanderia é que vai determinar o custo da locação ou da adaptação desse local. E aí sim, né, já que a gente falou da adaptação, o segundo fator é justamente isso, aquela reforma inicial, aquela adaptação do espaço que é necessário para que você possa então encaixar ali as suas ferramentas, os seus equipamentos e fazer o atendimento que está previsto no seu plano de negócio. Então essa reforma, ela também vai ter uma variação muito grande, porque se você pensar, por exemplo, num autosserviço dentro de um condomínio ou dentro de um espaço pequeno, você vai ter ali um custo razoavelmente baixo se comparado, por exemplo, com uma adaptação de uma lavanderia hospitalar, que requer uma barreira sanitária, que requer área limpa de área suja, vários vestiários, né, dentro de uma área ou de outra, DMLs. Então, assim, o custo dessa reforma vai depender também muito do teu plano de negócio e daquilo que você está ofertando, certo? Então, esses são os 2 principais iniciais fatores. Depois disso, a gente vem com a carga, assim, bastante densa do nosso investimento, que são os equipamentos e os móveis e ferramentas. Esses equipamentos, eles também estão atrelados à questão da tecnologia. Por isso que este ponto, este fator é de fato bastante significativo no processo ali da composição do custo que você vai ter para dar o start na sua lavanderia. Neste item, você tem que ali prever a questão dos equipamentos, das ferramentas, da tecnologia, aquilo que você vai precisar para poder produzir o serviço que você estará prestando, tá? E aí as ferramentas e móveis, ela vem para uma complementação. E esses móveis não é exatamente o estofado, o hall de entrada, não é somente isso, tá? A gente tem que pensar as questões relacionadas, por exemplo, a escritório, a questão de computadores, a questão de bancadas, a questão de cabideiros, gaveteiros, enfim, uma estrutura necessária dentro da tua produção e também dentro da tua parte administrativa e de recepção que envolve, né, o investimento ali de móveis e ferramentas. Bom, depois que a gente falou ali do local, da adequação, dos equipamentos, das ferramentas e dos móveis, a gente vem para a parte inicial da atividade, que são os processos administrativos. E que processos administrativos são esses? A viabilidade do teu negócio, a caracterização do seu contrato, a abertura na junta comercial da sua cidade, a questão do atendimento das licenças e alvarás. E isso vai ter também uma diferença a depender da região, da cidade onde você está.
Porque por mais que a gente tenha as leis que elas são de demandas federais, né, que faz todo o norte aí para cada município, a gente tem a sua diferenciação. Se você pensar, o Brasil é extenso, gente. Então, tô pensando aqui numa região, por exemplo, lá Fernando de Noronha. Vou abrir uma lavanderia hoteleira em Fernando de Noronha. Com certeza, as demandas de uma secretaria ambiental ou de saúde vão ser diferentes, por exemplo, da capital paulista, ou vão ser diferentes aqui da região onde nós estamos, que é no Mato Grosso do Sul. Para cada região existe, então, a sua determinação local. E isso também vai ter uma variação de custos, ok? Depois disso, a gente também tem um outro fator, que é a questão da divulgação e marketing. E também tem ali uma grande lacuna. Por quê? Porque isso tudo vai depender do teu público-alvo. Se eu estou falando, por exemplo, de um público geral, como é a questão do autoatendimento, do autosserviço, normalmente você vai ter uma demanda de investimento maior, por exemplo, em redes sociais, em redes locais, enfim, do que uma lavanderia que atende especificamente hotéis ou especificamente hospitais, ou seja, são PJs numa determinada região. O público é extremamente reduzido e a estratégia de divulgação é também diferente. Por isso que existe ali uma lacuna muito grande de valores em relação a este item. O sexto item que nós trouxemos aqui para vocês é em relação aos insumos. E aqui os insumos eu estou focando nos 3 principais insumos, que seria água, energia, e aqui energia seria energia elétrica, vapor ou gás, e produto químico. Bom, se a gente for pensar nesses 3 itens apenas, né, compondo então essa questão de insumos, a gente vai ter também um universo muito grande de variações. Porque se você pensar em relação à água, tem lavanderias que consomem água e esgoto da sua concessionária local. Tem lavanderias que possuem o seu poço outorgado, que aí só paga então a questão do esgoto. E há lavanderias também que faz o seu processo de reutilização, ou seja, ela trata essa água e reutiliza. Concorda que os custos em relação a cada tipo de estratégia adotada em relação a esse insumo vai ser diferente? Então aqui a gente também tem uma variação muito grande em relação a custos. Da mesma forma acontece, por exemplo, em relação à energia. Há pessoas que fazem a captação de energia solar, tem pessoas que compram energia solar de usinas independentes, tem pessoas que utilizam em sua grande maioria a questão do vapor, mas tem lavanderias que, por exemplo, não conseguem uma licença ambiental para que possa ter uma caldeira e gerar vapor, por exemplo. Então, essas diferenças vão acontecer e é por isso que você precisa estar atrelado ao seu plano de negócio, identificar aquilo que você vai ter que colocar para a gente poder então dimensionar a questão do custo. Mesma coisa em relação aos produtos químicos, porque existem regiões que você não tem, por exemplo, um distribuidor. E aí você vai comprar diretamente da fábrica e você precisa fazer uma compra maior, deixar um estoque maior. Então o teu investimento inicial vai ser maior, mas ele vai estar no seu estoque por conta da tua compra, que vai ter que ter uma demanda maior. Então essas variações vão ocorrer também neste item em relação a insumos. E para finalizar, nós temos também a questão do capital de giro. E o que é esse capital de giro? Esse capital de giro não é o limite do cartão da empresa, não é o cheque especial, é o dinheiro de reserva que você vai precisar para movimentar a empresa ao longo de no mínimo 3 meses. Na verdade, eu considero um capital de giro numa empresa que já está trabalhando no mínimo 3 meses. Mas para você ter um start, né, um início, eu no mínimo dobraria isso, ou seja, caracterizaria por 6 meses. E o que é esse capital de giro então? Como que eu faço essa conta? Se você pegar o seu fluxo de caixa, e aqui eu não estou falando de lucro líquido, de rentabilidade, de lucratividade, nada disso. Eu estou falando do seu fluxo de caixa, né? Tudo aquilo que entra e aquilo que sai. Então você vai pegar tudo aquilo que sai, tudo aquilo que você paga e vai ter ali uma referência mensal de qual é o custo, né, da sua empresa mensalmente.
Vamos supor que o custo seja 50 mil reais por mês. Isso aqui incluindo todos os custos, ok? Então você vai ter que ter ali um capital de giro mínimo de 300 mil reais. É um dinheiro que você vai ter que deixar ali para você dar o start nas suas atividades e aí fazer com que ao longo do tempo, né, esse capital seja movimentado e depois do retorno de investimento você consiga então fazer as manobras necessárias em relação a este capital. Então, o capital de giro, ele não é um dinheiro extra, ele não é um crédito, ele não é um cheque especial, ele é um dinheiro para movimentação. Porque quando você presta o serviço, né, o custo que você tem de prestar o serviço hoje, você não vai ter o retorno dele talvez imediatamente. Então esse capital de giro é o valor de caixa que a tua empresa vai ter ali como forma de garantia para que ele possa ser trabalhado, né, e aguentar, suportar ali até que haja esse retorno, seja ele do pagamento do cliente ou até mesmo do retorno de investimentos. Diante de todos esses itens que eu trouxe para vocês, a ideia deste vídeo é que vocês possam também ter uma referência. Não adianta nada eu trazer aqui conteúdos falando de tantas variáveis e você não conseguir ter ali de fato a resposta para este vídeo, que é qual é o valor, Anaíra. Então eu quero trazer para vocês algumas referências e para isso eu vou deixar no slide que vocês estão vendo 5 opções, 5 exemplos para que possam te nortear em relação aos seus projetos. Então tem aí a questão da lavanderia de autosserviço, uma autosserviço só que em container, uma lavanderia tradicional, uma lavanderia hoteleira e uma lavanderia hospitalar. Vocês podem verificar que o investimento, ele tem uma lacuna muito grande ali de start, né? O inicial ali. Então, você pode identificar que inicia em torno de 237 mil reais o valor de investimento inicial até 1.900.000. Esses valores, eles estão sendo baseados, por exemplo, em equipamentos novos e de marcas nacionais. Mas caso você queira iniciar o seu projeto e não tenha todo esse capital, uma das alternativas é você investir, por exemplo, em equipamentos já usados. E aí o teu valor cai um pouquinho. Então você pode ter uma variação menor, que seria de 126 mil até 1.300.000 reais. Lembrando que este valor, ele não compõe aqui franquias e também compõe todas as variáveis. Então eu não estou falando apenas do custo da compra de equipamentos, mas sim de toda a estrutura para que você possa ter então o valor do investimento inicial e aí sim startar a sua lavanderia e o seu novo projeto. Espero que o conteúdo deste vídeo possa não apenas te dar embasamento ou um norte em relação ao investimento, né, da sua futura lavanderia, mas também te incentivar. Porque lavanderia é de fato um ramo que ainda tem muito a crescer, não só aqui no Brasil, mas em outros locais. E se você precisar de ajuda, assessoria, consultoria, enfim, um suporte inicial para abrir a sua lavanderia, contem conosco. Nós da Conlave Consultorias trabalhamos desde o processo da implantação até o processo de melhoria contínua da sua lavanderia. Por hoje é isso, muito obrigada e até logo. Tchau, tchau!